aí, Vitória? Beleza. Bem-vinda de volta ao Balaio de Protocolo. Hoje a gente vai se aventurar por um conceito bem fundamental na computação: as pilhas. Legal. E pode parecer estranho, mas para entender isso, vamos começar pensando naquela pilha de pratos sujos na pia, sabe? Ah, essa pilha eu conheço bem. Mas o que ela tem a ver com computação? Tem tudo a ver. Imagina que você só pode colocar ou tirar um prato do topo da pilha, certo? Na computação, as pilhas funcionam do mesmo jeito. É o famoso princípio LIFO. Uefa? Isso. Last in, first out. Ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Sacou a ideia? Interessante. Acho que já vi isso em algum lugar. Tipo, quando a gente usa o desfazer no editor de texto, né? A última ação que a gente fez é a primeira a ser desfeita. Mandou bem, Vitória. Exatamente isso. O esfazer é um exemplo clássico de como as pilhas são usadas no dia a dia. E essa lógica aparece em várias outras situações. Mas antes de a gente ir para esses exemplos, me diz, você já mexeu com programação alguma vez? Já sim, tô aprendendo Python, lembra? E até já usei listas, mas ainda não entendi direito essa história de pilhas. Então segura essa. Em Python, a gente pode usar as listas como pilhas, implementando as operações básicas com comandos simples. Por exemplo, para adicionar um elemento no topo da pilha, a gente usa o append, tipo assim, ó, pilha.append elemento. Ah, tá. A gente anexa um novo elemento no final da lista, que seria o topo da pilha, certo? Isso aí. E para tirar o elemento do topo, a gente usa o pop. Top. Ele remove e retorna o último elemento da lista, seguindo a lógica ali. Simples, né? Pera, então quer dizer que toda vez que eu uso append e pop em uma lista no Python, eu tô sem querer usando uma pilha. Exatamente. E essa simplicidade é o que torna as pilhas tão poderosas. Elas podem ser usadas para resolver vários problemas, desde os mais básicos até os mais complexos. Mas e aí, qual outro exemplo da vida real te lembra esse princípio LIFO? Deixa eu pensar. Ah, lembrei da pilha de bandejas no restaurante da faculdade. A última que o funcionário coloca é a primeira que a gente pega. Boa. Outro exemplo perfeito. E essa lógica se aplica até em coisas mais complexas, como em alguns sistemas de controle de estoque, sabia? Sério? Como assim? Imagina um armazém que usam o método EPS, o último a entrar, primeiro a sair para gerenciar os produtos. Os itens que chegam por último são os primeiros a serem despachados quando tem uma venda. Faz sentido. Assim, eles garantem que os produtos mais novos saiam primeiro, né? Tipo, para evitar que expirem no estoque. Exatamente. É uma estratégia comum para produtos com data de validade. Mas é claro que a escolha do método ideal de gestão de estoque depende de vários fatores, tipo o tipo de produto, a demanda e a estratégia da empresa. Interessante. Nunca tinha pensado nas pilhas sendo usadas para gerenciar estoque. Mas me diz, você lembra de algum caso recente que tenha aparecido nas notícias onde esse conceito de pilha tenha sido importante? Deixa eu ver. Ah, lembrei daquela confusão com os navios encalhados no canal de Suez, lembra? Me lembro sim. Aquilo parou o comércio mundial por dias, né? Teve até meme comparando o navio encalhado com a gente tentando tirar o fone de ouvido da mochila. Mas o que isso tem a ver com pilhas? Tudo a ver. Imagina que o canal é tipo uma pilha e os navios são os elementos. O navio que entrou por último deveria ser o primeiro a sair, mas ficou encalhado e bloqueou todo o fluxo. Foi um caos logístico por causa da ordem de entrada e saída. A lógica da pilha, entendeu? Caramba! Agora que você falou faz todo sentido. Nunca tinha pensado nisso por esse ângulo. E essa situação mostra como a lógica da pilha, apesar de simples, pode ter um impacto gigante em sistemas complexos. Imagina o prejuízo que aquele navio encalhado causou. É verdade. Mas, e aí, voltando para a programação, além de append e pop, tem outras funções importantes para mexer com pilhas em Python. Claro. A gente pode usar o len para saber o tamanho da pilha, ou seja, quantos elementos ela tem. E também podemos usar o pick, que permite dar uma espiadinha no elemento do topo sem removê-lo da pilha. Pique, tipo, dar uma olhadinha rápida no que tá no topo. Exatamente. É como se você levantasse um pouquinho o prato do topo da pilha para ver o que tem embaixo, sem tirar ele do lugar. Show! Tô anotando tudo aqui. Mas me fala, para que serve saber o tamanho da pilha? Qual a utilidade disso na prática? Em muitos casos, você precisa saber se a pilha está vazia ou cheia antes de realizar alguma operação. Imagina que você está construindo um programa que usa uma pilha para armazenar comandos. Se a pilha está vazia, você não pode tentar desempilhar um comando, senão o programa vai dar erro, né? Verdade, faz total sentido. E como a gente verifica se a pilha está vazia em Python? A gente pode usar o len para isso. Se o tamanho da pilha for 0, significa que ela está vazia. Fácil, né? Simples e prático. Tô curtindo essa simplicidade das pilhas. E o legal é que essa simplicidade não significa que as pilhas são limitadas. Elas são a base para muitos algoritmos e estruturas de dados mais complexas. Mas isso a gente deixa para a próxima, senão a pilha de assuntos vai ficar maior que a pilha de pratos. Pô, já tô ansiosa para saber mais. A gente falou bastante sobre o dia a dia, né? Mas me conta, como as pilhas são usadas em algoritmos mais complexos? Ótima pergunta.
As pilhas são essenciais em vários algoritmos, principalmente os que envolvem recursão. Recursão é aquele negócio que uma função chama ela mesma, tipo um loop infinito. É isso aí. E para evitar que a recursão vire um loop infinito, a gente precisa de uma estrutura para controlar a ordem das chamadas da função. E adivinha quem entra em cena? A pilha. Exatamente. Sério. Me explica como isso funciona. Imagina uma função recursiva que calcula o fatorial de um número. A cada chamada da função, a pilha armazena os valores intermediários. Quando a função chega no caso base, a pilha começa a desempilhar os valores, calculando o resultado final. Acho que entendi. A pilha meio que guarda o caminho da recursão, né? Assim, a função sabe por onde voltar quando termina a chamada. Exatamente. É como se a pilha fosse um mapa para a função recursiva não se perder no labirinto das suas próprias chamadas. E sem a pilha, a recursão seria um caos total. Faz sentido. Mas, além da recursão, você disse que as pilhas são usadas em outras estruturas de dados mais complexas. Me dá um exemplo. Claro. Lembra que a gente falou das filas, que funcionam no princípio FIFO, First In, First Out? Sim, lembra? Eles podem implementar uma fila usando 2 pilhas. 2 pilhas para fazer uma fila. Como isso é possível? É um truque bem interessante. A gente usa uma pilha para inserir os elementos e outra para remover. Quando a gente quer remover um elemento, a gente transfere todos os elementos da pilha de inserção para a pilha de remoção, invertendo a ordem. Assim, o primeiro elemento que entrou na fila vai ser o primeiro a sair. Caramba! Que ideia genial! Então a gente usa a lógica da pilha para simular o comportamento da fila. Exatamente. E esse é só um exemplo de como as pilhas podem ser usadas como blocos de construção para criar estruturas mais complexas. E essa flexibilidade é uma das razões pelas quais as pilhas são tão importantes na computação. Impressionante. Cada vez que a gente se aprofunda nas pilhas, descobrimos mais aplicações e possibilidades. E tem muito mais para explorar. Mas antes da gente mudar de assunto, queria te perguntar. Você acha que essa lógica da pilha pode ser aplicada em outras áreas, além da computação? Deixa eu pensar. Acho que sim. Tipo, na história, a gente pode pensar na pilha de eventos que levaram a um acontecimento importante, ou na música, a pilha de notas que formam uma melodia. Boas ideias. Acho que você está começando a enxergar a lógica da pilha em tudo. E essa é a beleza de entender os conceitos fundamentais da computação. Eles podem ser abarcados em várias áreas do conhecimento, abrindo novas perspectivas e conexões. É verdade. Esses conceitos meio que abrem a nossa mente para novas formas de pensar e entender o mundo. Com certeza. E falando em abrir a mente, que é a gente mergulhar num outro exemplo bem legal de como as pilhas são usadas, você já ouviu falar da notação polonesa inversa? Notação polonesa inversa. Parece complicado. Na verdade, é bem mais simples do que parece. É um jeito diferente de escrever expressões matemáticas que facilita muito a avaliação por computadores e adivinha qual estrutura de dados é perfeita para lidar com essa notação. A pilha, né? Tô começando a achar que a pilha resolve tudo. Você acertou de novo. A notação polonesa inversa usa a ordem dos operadores e operandos para eliminar a necessidade de parênteses. E a pilha entra em ação para garantir que as operações sejam realizadas na ordem correta. Me explica melhor como isso funciona. Vamos lá. Imagina a expressão 2 plus 3, 4. Na notação polonesa inversa, ela seria escrita assim: 2, 3, 4 plus 4. Ou seja, primeiro colocamos os operandos e depois os operadores. E como a gente calcula essa expressão usando a pilha? Primeiro, a gente empilha os operandos 2, 3 e 4. Depois, quando encontramos um operador, a gente desempilha os 2 últimos operandos e realiza a operação. No caso do was, a gente multiplica 3 por 4, obtendo 12. E aí a gente coloca o resultado 12 de volta na pilha. Isso aí. E continuamos processando a expressão. No final, quando encontramos o operador plus, desempilhamos o 12 e o 2, somamos os 2 e o resultado final catena-se e fica no topo da pilha. Nossa, que legal. Então a pilha garante que a gente faça as operações na ordem certa, mesmo sem os parênteses? Exatamente. E essa técnica é muito usada em compiladores e calculadoras para avaliar expressões matemáticas de forma eficiente. Estou impressionada com a versatilidade das pilhas. Elas realmente estão por trás de muitas coisas que a gente usa no dia a dia, sem a gente nem perceber. E tem muito mais. As pilhas são usadas em jogos, em sistemas operacionais, em algoritmos de busca. A lista é enorme. Mas acho que por hoje a gente já deu uma boa explorada nas pilhas, né? Com certeza. Aprendi muito hoje. Estou até me sentindo mais inteligente. Que bom. E para te deixar pensando até o nosso próximo mergulho no balaio de protocolo, que tal você tentar implementar uma quilha em Python usando listas? É um ótimo exercício para fixar os conceitos que a gente viu hoje. Desafio aceito. Vou Ah, tentar fazer isso. E quem sabe na próxima a gente pode até discutir meu código. Seria ótimo. Até a próxima, Vitória. Nossa, essa conversa sobre pilhas realmente abriu minha mente. Quem diria que um conceito tão simples, que a gente até visualiza como uma pilha de pratos, teria tantas aplicações, né? Pois é, Vitória.
A gente começou pensando em pratos sujos, agora já tá falando de recursão, notação polonesa inversa. Até fila a gente construiu com pilha. É verdade. É incrível como esses conceitos básicos da computação se conectam com tanta coisa, né? De verdade. E me deu até mais vontade de continuar estudando programação. Agora consigo enxergar a lógica por trás das coisas. Tipo, usar append, pop e uma lista e, na verdade, tá usando uma pilha. Sensacional. E olha só, Vitória, a gente só arranhou a superfície, as pilhas são usadas em um monte de outras áreas, desde inteligência artificial até desenvolvimento web. Mas sabe o que eu acho mais legal? O quê? É que entender as pilhas te dá uma base sólida para aprender outras estruturas de dados, tipo as filas, as árvores e por aí vai. É como se fosse um tijolinho que te permite construir coisas maiores e mais complexas, né? É, exatamente. E quanto mais você domina essas estruturas, mais poderosa fica a sua caixa de ferramentas como programador. Você vai poder escolher a estrutura mais adequada para cada problema e escrever códigos mais eficientes e elegantes. Show! Tô cada vez mais animada para continuar aprendendo. Mas me fala, você acha importante saber implementar essas estruturas de dados na mão? Tipo, sem usar as bibliotecas prontas do Python? Essa é uma ótima pergunta, Vitória. E a resposta, como na maioria das coisas na programação, é depende. Se você está começando agora, usar as bibliotecas prontas é super válido para você focar em entender a lógica e a aplicação das estruturas. Mas, conforme você for avançando, entender como as coisas funcionam por baixo dos panos, como implementar uma pilha do zero usando listas, por exemplo, vai te dar um domínio muito maior. Entendi. É tipo, primeiro a gente usa a ferramenta pronta para construir algo legal e depois a gente aprende a construir a própria ferramenta, né? Exatamente. E quando você entende como a ferramenta funciona por dentro, você pode até modificá-la para se adaptar melhor às suas necessidades. Imagina que você precisa de uma pilha com alguma funcionalidade especial, tipo uma pilha que ordena os elementos automaticamente. Se você sabe como implementar uma pilha, você consegue criar essa funcionalidade. Nossa, que poder! Tô vendo que o mundo da programação é muito mais profundo do que eu imaginava. E a gente nem começou a explorar de verdade ainda. Mas olha, para finalizar nosso mergulho de hoje, queria te deixar com uma provocação. Pode falar? Pensa em como o princípio da pilha, o LIFO, se aplica em outras áreas da sua vida, além da programação. Tipo, na sua rotina, nos seus estudos ou até nos seus relacionamentos. Que desafio interessante. Vou ficar de olho para ver onde mais essa lógica se esconde e com certeza vou te contar minhas descobertas no próximo episódio. Combinado. E até lá, continue explorando e experimentando. E se divertindo com o mundo da programação. Valeu por mergulhar comigo nesse balaio de protocolo. Valeu, foi demais. Até a próxima.